noite, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Hoje nós vamos dar sequência às práticas devocionais e o assunto de hoje que nós vamos estar abordando é a prática da vigilância, ok? Vamos agradecer ao Senhor, agradecer pelo fôlego da vida, pelo privilégio de nós podermos ouvir a palavra do Senhor, palavra essa que nos instrui, que nos liberta, que nos salva. Amém? Então vamos orar e agradecer. Senhor, meu Deus e querido Pai, nós estamos aqui para te louvar, te engrandecer, que neste tempo, Senhor, o Senhor ministre no nosso coração, que o Senhor tenha liberdade, Papai, para conduzir o nosso querer, a nossa vontade e que esteja tudo debaixo do teu controle, Senhor. Obrigada pelo fôlego da vida, obrigada pela tua misericórdia, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor, Papai, tem sido nosso provedor e o Senhor, Papai, quem está nos guardando. Então agora, Senhor, que a nossa atenção esteja cativa a Ti, que o nosso coração e os nossos pensamentos sejam cativos ao Senhor. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Amém, pessoal? Então, quem puder estar abrindo suas Bíblias, quem puder estar participando, deixe seus comentários, deixe suas sugestões, seus questionamentos, e quem puder estar acompanhando a aula através de suas Bíblias, pode estar indo lá no primeiro texto que nós vamos estar falando, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12. Amém? Então, o texto nos diz assim: Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Essa versão que eu coloquei aqui, que está no leitor, né? No visor aí de vocês, está escrito assim: aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair, né? A vigilância, ela é uma arte que nós temos que praticá-la diariamente, né? Para que Então vamos lá. A prática da vigilância é a arte de estarmos atentos, de estarmos de sobreaviso, de estarmos de sentinela, estar prevenido e sermos prudentes, né? Por que nós precisamos aprender a lidar com todas essas administrar todas essas artes, né? Porque o texto base nos diz que aqueles que está em pé, para vigiar, para tomar cuidado, para não cair, né? Então, e para que tudo isso aconteça, nós temos que estar atentos ao cenário em que estamos vivendo, temos que estar sempre perceptivo, né, a tudo que nos rodeia e sermos prudentes em tudo, ok? Então, o próximo texto que nós vamos estar falando está lá em Isaías, quem quiser estar acompanhando. Isaías, no capítulo 5, no versículo 2, nós vamos vamos dar alguns exemplos sobre esse estar em vigilância. Então, vamos lá para o Antigo Testamento. Quem puder estar acompanhando através de suas Bíblias, né? Então, lá em Isaías, nos fala assim: E cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou de excelentes vides, e edificou no meio delas uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que dessas uvas boas, porém deu uvas
bravas, né? Antigamente os judeus, eles colocavam para proteger o seu gado, a sua plantação, os centros urbanos, eles colocavam torres de vigia, né? Por isso que aqui embaixo tem uma imagem de uma torre, porque os judeus eles construíam essas torres para que o que era importante para eles fosse protegido, né? O que hoje é importante para nós que conhecemos o Senhor, né? Hoje o que é importante para nós é a nossa comunhão com Deus. É o que nos sustenta, é o que nos alicerce, o que nós acreditamos como verdade, que se não é o Senhor em favor de nós, se não é o Senhor, né, à frente de tudo na nossa vida, né, nada teria importância, nada, nós não seríamos bem-sucedidos. Então, o povo judeu construía, né, fazia construções de torres e ali eles colocavam um exército, colocavam as sentinelas. Então, vamos fazer um paralelo. Vamos pensar um pouquinho nessa construção e fazer um paralelo entre o cuidado que eles tinham com algo que eles consideravam importantes, que eram as suas lavouras, que eram o seu gado, que eram as cidades, né? Eles construíam essa torre. Trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa realidade, qual torre que nós temos que estar construindo? Né? Então, vamos ao próximo texto lá em Salmo 127, no Salmo capítulo 127, no versículo 1. Vamos ver o que o texto nos diz? Então, Salmo 127, quem puder estar acompanhando, quem quiser colocar suas sugestões, suas perguntas, deixe seus comentários aí, participem. Então, vamos lá, no versículo 1 nos fala assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então é o que eu falei anteriormente, né? Vamos trazer para a nossa realidade, vamos trazer isso para o nosso cotidiano. Se eles construíam torres para cuidar das suas preciosidades, né? Nós também temos que construir as nossas torres para que, né, nós possamos cuidar do que é precioso e o que é importante para nós nos nossos dias, que é a nossa comunhão com o Senhor, o nosso relacionamento com Deus, a nossa casa, a nossa família, qual tem sido as nossas atitudes perante isso. Porque se nós não preservarmos tudo isso, né, a palavra do Senhor aí em Salmo 127 já nos diz: em vão vigia a sentinela. Então não vai adiantar a força do nosso braço, não vai adiantar a nossa inteligência, os nossos planejamentos, as nossas estratégias, se não é o Senhor em primeiro lugar. Amém? Então vamos aí para o próximo slide. Então, aqui, o próximo slide, eu coloquei também outra torre, chamada Torre do 100. Em Jerusalém foi construída essa torre chamada Torre do 100. O autor aqui do livro que nós estamos trabalhando não identificou o porquê, mas ele deu algumas sugestões, né? Talvez porque tivesse 100 côvados de altura, talvez porque havia 100 degraus, talvez porque haviam 100 homens na guarnição tomando conta de tudo isso, né? Então, lá em Jerusalém tem essa torre chamada Torre do 100. Para que servia essa torre, né? O que nós falamos um pouquinho aí anteriormente.
essa torre era para vigiar. Vigiar o quê? Contra quem, né? Contra os animais, contra os ladrões e contra o exército invasor, ok? Então, o próximo texto aí que nós vamos estar falando está lá em Mateus, no capítulo 21, no versículo 33. Vamos lá para Mateus? Então, Mateus 21, 33. A minha Bíblia diz assim: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Essa é a minha versão aqui. A versão que está aí na tela de vocês é: houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado. E construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Então, aqui é outro exemplo, né, da construção de uma torre. Ele construiu essa torre porque ele plantou a vinha, inclusive ele construiu nela um lagar, né? Então, mas o cuidado desse homem para proteger o que era da família, né? E assim nos mostrando o que novamente nós temos que estar atentos e preservar. Então, vamos aí para a próxima. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre vigilância espiritual citadas por Jesus. O autor nos diz, e a Bíblia nos diz, que Jesus era muito insistente com essa prática da vigilância. O imperativo vigiai aparece 3 vezes na parábola da figueira. Vamos lá, então, do próximo texto que está em Marcos, no capítulo 13, no versículo 33. Então, vamos, nós estávamos em Mateus, vamos um pouquinho mais para frente, lá em Marcos, no capítulo 13, que nos diz assim: Jesus lá na parábola da figueira, É uma exortação à vigilância. Então, o versículo 33 nos fala assim: estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Então, o Senhor Jesus nos dando uma orientação: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, Jesus já estava nos orientando aqui, Então, lá em Marcos também, no mesmo capítulo 13, no versículo 35, Jesus nos falando novamente: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então, minha Bíblia é a mesma versão aí, que está dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, o seu cantar do galo, se pela manhã. Mais uma exortação a vigiarmos, E no mesmo Marcos, livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no 37, nos fala assim: o que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Então, por 3 vezes, na mesma parábola,
Jesus está nos falando para vigiarmos. Por que será que ele está falando, né, inúmeras vezes para estarmos vigiando, né, pessoal? Eu penso que é algo que nós temos que estar trabalhando diariamente, porque acontece tantas coisas, nós recebemos tantas informações, somos tão influenciados muitas vezes por esse mundo digital, ou até mesmo pelas pessoas que estão ao nosso redor, seja familiares, seja no ambiente de trabalho, e o Senhor Jesus insistindo muito conosco. Vigiar e não saber ainda qual a chegada do tempo, não saber que horas o Senhor da casa chegará, né? Para olharmos, para orarmos, para vigiarmos, enfim. Então, Jesus é muito insistente nisso, né? E lá na parábola das 10 virgens também aparece mais uma vez essa insistência do Senhor Jesus conosco. Vamos voltar um pouquinho lá em Mateus. Então, Mateus 25, no versículo 13. 25, 13. Eu não coloquei, eu só citei que também aparece na parábola das virgens, mas eu vou ler a minha versão aqui para vocês. É bem curtinho. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E duas vezes lá na cena do Getsemane. Vamos um pouquinho mais para frente, para Marcos de novo, no capítulo 14. Quem puder estar acompanhando. Então, lá no capítulo 14, no versículo 34. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Né? Depois, um pouquinho mais para frente, no 38, o Senhor Jesus nos fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, aqui mais um conselho da parte de Jesus. Às vezes o espírito está pronto, mas a nossa essência, né, o que é pecaminosa, a nossa carne, as nossas vontades é fraca ainda, né? Então, a necessidade de estarmos, né, em oração, em vigilância, muitas vezes num jejum, né, para que possamos nos fortalecer espiritualmente, para que possamos romper todas essas barreiras aí que nos afasta aí da vontade do Senhor. Então, Jesus nos dá algumas recomendações e o apóstolo Paulo também, né, dirige-se aos presbíteros lá na igreja de Éfeso. Então, lá em Atos, que é o próximo capítulo, o próximo texto que nós vamos estar lendo, vamos então até Atos, no capítulo 20, vamos até o versículo 31. Então, Atos 20, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. A versão aqui da tela também portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite de admoestar, com lágrimas a cada um de vós. Então, também é uma recomendação que o apóstolo Paulo fazendo à igreja de Éfeso.
né? Também, um pouquinho abaixo, as igrejas de Coríntio e Tessalônica. Então, o próximo texto está lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 13. Vamos lá comigo, pessoal? Então, 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 13, nos fala assim: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos veronilmente, fortalecei-vos. Aqui a versão da apresentação está assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Muito atual esse texto, vocês não acham? Muito atual para o cenário, muito atual para o nosso dia a dia, né? O apóstolo Paulo, né? Muito antigamente, né? Recomendando isso à igreja de Corinto. E essa semana eu pensando nesse texto, né? Achei ele tão atual, porque o que hoje nós precisamos? Precisamos de fé. Precisamos estar firmes, firmados na nossa fé. Precisamos de coragem. Precisamos de coragem para o dia, para enfrentar, né, todo esse cenário. Nós precisamos ser fortes, onde muitos, né, não. Você conversa com um desanimados, você conversa com outro, às vezes num cenário até depressivo, num cenário de ansiedade, devido às incertezas, né, da situação, do mundo. Né? É algo que saiu do nosso controle, é um contexto que nós perdemos totalmente a mão, como dizem as pessoas aí, né? Mas nós cremos, né? A nossa fé nos ensina que nós perdemos, mas Deus não perdeu o controle de nada. Deus está no controle de tudo e Ele pode todas as coisas. Então, nessa noite, Ele nos fala para sermos homens de coragem, sermos fortes e permanecermos na fé, mantermos firmes a nossa fé. E lá em Tessalonicenses 5:6 nos dá outra recomendação o apóstolo. Vamos lá em Tessalonicenses. Tessalonicenses 5:6. 5:6 nos fala assim: Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A versão da apresentação nos fala: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, aqui, o apóstolo estava recomendando a igreja, né? Para que nós não durmamos como os demais. Hoje nós estamos vendo tantas pessoas adormecidas, tantas pessoas paralisadas, né? Para nós vigiarmos nesse sentido, para que nós não vamos junto, não caminhemos junto com a multidão. Nós somos um povo diferenciado. Nós temos um Deus, né, que está cuidando de todas as coisas, que é o nosso Senhor, né? E que possamos em tudo isso sermos sóbrios em tudo, termos discernimento em tudo, para que a gente não se abata, né, com as informações que têm nos chegado, com os noticiários, com o cenário. Né? Vamos ser sóbrios, nós temos um Deus que cuida de nós, que está no controle de todas as coisas, e é isso que nós temos que estarmos sempre atentos, para não irmos com a multidão, termos essa convicção, ok? Vamos para o próximo.
Aqui eu coloquei torres e cisternas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Jesus associou o verbo vigiar com o verbo orar. Deixa eu subir um pouquinho aqui mais. Então, lá em Mateus 26, 41, nós acabamos de ler esse texto, né? O Senhor Jesus nos fala assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus está nos orientando, né, que a atividade de orar e vigiar, elas têm que caminhar juntas. Uma complementa a outra. Não basta só um e nem o outro, né? Nós temos que caminhar em vigilância, em oração, né? Aqui nos fala, não basta orar, é preciso vigiar. Uma atividade complementa a outra. Então, precisamos unir, ok? Né? Então, nós vamos para um outro texto, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, 10. Vamos lá? 2 Crônicas, no capítulo 26, no versículo 10. Encontraram? Então, a minha versão fala assim: também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Então, aqui está falando que a Bíblia diz que o rei Uzias, ele edificou torres no deserto e ele cavou muitas cisternas, porque ele tinha muito gado. Ele tinha tanto nos vales como nas campinas. Então, aqui de novo trazendo a referência, né, que algo que requer nossa atenção, algo que nós caracterizamos como precioso, como um bem, precisa ser cuidado, né? Precisa ser cuidado. Então, o rei Uzias, ele edificava as torres e cavava cisternas, né? Para que tudo isso, o gado dele fosse cuidado, né? O rebanho dele tivesse água, né? E tivesse sobre proteção, ok? Eu estava lendo, o autor aqui do livro nos fala que havia até alguns lugares que de uma torre a outra eram 32 metros. Então, o povo construiu uma torre a cada 32 metros. Para quê? Para que houvesse uma proteção aos seus bens, né? E fazendo uma associação entre torres e cisternas, vamos fazer uma relação entre o orar e o vigiar. Eu coloquei assim ali embaixo. Essa associação entre torres e cisternas, ela coincide com a associação entre vigiar e orar. Então, aqui está nos dizendo que o gado do rei Uzias, ele precisava de proteção e ele precisava de água. O povo de Deus, o rebanho de Deus, também precisa de proteção e de água, né? Do nosso refrigério, da nossa comunhão, né? Então, precisa de vigilância e comunhão. Por que o povo do Senhor precisa de vigilância? Aqui está dizendo assim, precisa de vigilância para não ser despedaçados por lobos vorazes, nem levado por ladrões que roubam, matam e destroem. Quem veio para matar, para roubar e destruir?
Satanás, para que ele não toque nas nossas vidas o que nós precisamos. Oração e vigilância. Então é isso. Então eu gostaria de fazer essa relação entre torres e cisternas, né, que era a proteção e era a água. E nós, povo de Deus, precisamos das torres, da vigilância e precisamos da água, que é a nossa comunhão. Para quê? Para que o inimigo não chegue e faça um estrago nas nossas vidas. Amém? Então é isso que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, né? Para que possamos estar firmes em vigilância, atentos como sentinelas, né? Sermos sóbrios em tudo e para que possamos estar atentos às investidas do inimigo, às enganações de todo um cenário, ok? Então, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre áreas da vigilância. Esse daí eu gostaria de falar muito mais. Mas eu selecionei 4 áreas. Mas depois eu gostaria de estar citando algumas outras que eu achei muito interessante e que vale a pena nós refletirmos. Tá? Então, eu coloquei ali uma boca que o primeiro que eu selecionei foi Salmo 141, 3, que fala sobre a nossa boca. Vamos lá em Salmos, no capítulo 141. 141, versículo 3. Passei. Então, o versículo 3 nos fala assim: Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigiai a porta dos meus lábios. Por que nós precisamos cuidar do que falamos? Vamos pensar um pouquinho, vamos refletir, porque a nossa boca fala do que nosso coração está cheio. E muitas vezes falamos no impulso, falamos por falar, não nos preocupamos se estamos ferindo, se estamos machucando, se estamos estragando. E depois que falamos, podemos até pedir perdão, realmente nos arrependermos, mas palavras foram ditas. E para reconstruir tudo, né, passa pelo nosso arrependimento, passa pelo um perdão. Então, é melhor vigiarmos o que falamos, né? O que falamos. Às vezes é melhor beber um copo de água, depois outro gole, do que num momento impensado falarmos coisas que não vão edificar, que não vão agregar, né? Então, essa é a primeira área que eu gostaria de compartilhar com vocês e que vocês pudessem estar pensando. A segunda área, não está aparecendo ali, mas é um pensamento, é um cérebro, tá? Tá lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Vamos até lá? Então, vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver
algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. O que estamos pensando? O que temos deixado permear os nossos pensamentos? Quais informações nós temos capturado e deixado dentro da cachola? Então vamos pensar um pouquinho, que a palavra do Senhor nos orienta, que tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que é correto, puro, amável, boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha que recomendação. Às vezes nós deixamos tantas coisas sondar os nossos pensamentos, e aqui a palavra do Senhor está sendo tão clara, né, em nos orientar no que temos que pensar. Então, fica a dica para pensarmos aí. A próxima área da vigilância que eu coloquei está lá em Salmos 101, 3. Vamos voltar nas nossas Bíblias para Salmos 101, 3. Então, a palavra do Senhor nos diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se pregará. Então é isso. O que temos, para onde estamos olhando, o que tem chamado nossa atenção, né? Mais uma área para nós irmos pensando. Porque a palavra do Senhor diz: não porém coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daquele que se desviam. Não se me pegará a mim. Então, vamos observar o que temos olhado. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, 5. Então, vamos lá até 2 Coríntios. Segunda Coríntios 13, 5 nos fala assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é o que já estáis reprovados. Então, aqui há uma interrogação, né? Aqui está dizendo que para nós examinarmos nós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós que Jesus está em vós. Às vezes nos sentimos tão abandonados, tão sozinhos, tão desamparados, e aqui a palavra está nos assegurando que Jesus está em vós, para nós permanecermos na fé, né? Para às vezes nós provar a nós mesmos, né? Então eu coloquei essas 4 áreas de vigilância. Mas aqui o autor ele nos fala algumas outras que eu até gostaria de compartilhar com vocês. Mas eu não vou me aprofundar porque o tempo já tá um pouquinho justo. Mas uma das áreas que me chamou a atenção é de nós vigiarmos o tempo. O que nós estamos fazendo no tempo? Às vezes uns estão ociosos, ou outros aí estão em quarentena,
né, estão trabalhando no home office, tem um pouquinho mais de tempo. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Ou às vezes estamos correndo atrás de tantas coisas e não estamos usando o tempo, né, a nosso favor. Só estamos nos desgastando. Não estamos aproveitando esse tempo com o que é eterno, com o que é para sempre. Às vezes nos ocupando de outras coisas, ao invés de estarmos lendo um pouco da palavra, ou num devocional, ou um tempo de oração, né? Outra área que eu achei interessante é o trato dispensado ao sexo oposto. Hoje em dia, né, nesse mundo de rede social, né, hoje tudo tão muito normal, né, vamos vigiar em relação a isso, né, para a gente não dar espaço para o inimigo, né, fazer bagunça nas nossas vidas, né, se coloque no lugar sempre do outro, né, eu gostaria disso, não. Então vamos observar algumas coisas para que a gente, né, não seja pego de surpresa, né? Então, e aqui eu achei interessante o último, ele fala, são 12, na verdade. É preciso vigiar o calcanhar de Aquiles. Quais são as nossas áreas vulneráveis? Fiquei bem pensativa sobre isso, né? Porque o nosso coração ele é enganoso, né? Que às vezes o que sai do homem, isso é o que contamina. Está lá em Marcos, se não me engano, 7:20, que é o que sai do homem que contamina. Então vamos pensar nisso, vamos construir isso, vamos ver em que área, o que é o nosso calcanhar de Aquiles, para que nós possamos orar mais, vigiar mais, né? E sermos testemunhas de Cristo aqui, né? Então, quero agradecer a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, é um privilégio nós podermos falar e ouvir a palavra do Senhor, porque é ela que nos salva, é ela que nos liberta, é ela que nos molda, né? Então, agradeço a oportunidade, a paz do Senhor a todos. Vamos orar e agradecer esse tempo e que o Espírito Santo de Deus ministre e se revele ao nosso coração. Amém? Papai do céu, nós queremos te agradecer por esse tempo, Senhor. Queremos ser gratos porque a tua palavra é vida, porque a sua palavra é viva e ela é eficaz. Então, ministra no nosso coração, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E a paz do Senhor, Deus abençoe a todos.